Um bom dia a todos nesta manhã tão ensolarada, tão clara. Nós possamos nesta manhã poder ouvir um pouco da pregação da palavra de Deus, do Evangelho, precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas desta vez, amados, estamos aqui com um propósito de levar às pessoas uma porção da palavra de Deus, para que possa esta estar abençoando a todos aqueles que a recebem, a todos aqueles que consideram a palavra de Deus como sendo o absoluto em suas vidas. Nós não defendemos a nossa própria igreja, não defendemos algum tipo de teologia, nem mesmo defendemos a nós mesmos. Estamos aqui como vocês, porque todos nós somos falhos, pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então somos como qualquer um, pessoas falhas, pessoas que cometem erros, pessoas que precisam da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E nos colocamos aqui, amados, com amor às almas, com amor, para pregar este Evangelho da forma que ele é, sem arrudeios, sem suavizar, sem mostrar apenas as rosas que existem no caminho, mas também mostrando que no caminho há espinhos, que no caminho há provas, que no caminho há lutas. A vida de um verdadeiro filho de Deus, de uma verdadeira filha de Deus, é uma vida recheada de provações, de lutas, de testes. Sempre foi assim, desde o princípio da criação. Você vê como aqueles que amavam a Deus sofreram por isso, como aqueles que testemunhavam a sua fé em Deus sofreram por isso. E porque hoje seria diferente? Porque hoje nós teríamos um Evangelho que não nos levasse a essa condenação do mundo, não nos levasse às críticas do mundo, não nos levasse a sermos tratados como pessoas diferentes, como nomes que as pessoas dão, como igrejeiros, como radicais, como tradicionais. Hoje dificilmente um cristão verdadeiro não passou por essas difamações, por essas críticas, pela maneira de ele crer. Mas no princípio sempre foi assim, amados. Se você pegar os exemplos na Bíblia, você vai ver que o povo de Deus sempre foi ali a minoria, sempre foi um povo pobre, humilde, mas era um povo o qual Deus tinha colocado ao seu lado, colocado a sua palavra, colocado a sua proteção, a sua bênção. E é assim também hoje, amados. Nós estamos aqui não para defender uma placa de uma igreja, um credo, um dogma,
estamos aqui para anunciar o Evangelho de Boas Novas. Seria inútil estarmos aqui anunciando mais uma teoria, mais uma teologia, mais uma denominação. As pessoas estão fartas disso. As pessoas estão cheias de tantas igrejas. Se você, quando for para casa hoje e começar a contar quantas igrejas você vai passar pelo caminho, talvez você veja 5, 10, 15. Às vezes em uma rua você tem 3, 4 igrejas. Agora, amados, por que isso? Porque nós estamos vivendo em um mundo onde existe tantas religiões, tantas denominações, tantos que creem estar com a verdade, creem ser o caminho, creem que a maneira que eles veem, que eles pregam é a certa e a do outro muitas vezes é taxado como errado. Porque estamos vivendo, amados, neste tempo de confusão, neste tempo onde as coisas parecem tão escuras. Com certeza você vai concordar comigo ao refletir sobre toda essa variedade de denominações que nós temos aí, não tem tornado as pessoas mais espirituais. Toda essa variedade de credos, de dogmas, de religiões, não tem deixado as pessoas mais próximas de Deus. Não tem deixado as pessoas mais sinceras, mais honestas. Temos tantas igrejas, mas temos tão poucos crentes verdadeiros. Temos tantas denominações com nomes diferentes. Às vezes muda uma palavra apenas de uma para outra. Mas as pessoas têm estado tão distantes do verdadeiro Evangelho, estão tão distantes do original de Deus, que foi pregado pelos profetas, foi anunciado por Jesus, foi espalhado pelos discípulos, pelos apóstolos. Por que, amados? Estamos vivendo neste tempo de confusão, neste tempo no qual as pessoas têm esquecido a verdadeira fé em Jesus Cristo. É da natureza humana esquecer, é da natureza humana murmurar, reclamar. Muitos hoje, se fossem viver como os cristãos do passado, e viveriam reclamando. Imagine você vivendo nos tempos onde os verdadeiros cristãos eram jogados nas arenas, eram jogados ali para serem comidos pelos leões. Imagina você estar vivendo nos tempos onde os cristãos eram queimados em fogueiras. Hoje em dia, você não imaginaria isso. Que é a salvação, é sair dessa vida. Hoje em dia você tem liberdade de religião, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de seguir a sua fé de maneira relativamente livre. Mas o que isso tem feito, amado? Será que isso tem nos tornado mais espirituais? Será que essa liberdade
tem sido aproveitada para estarmos mais perto de Deus? Ou será que tudo isso não tem deixado uma sociedade que esqueceu do seu Senhor, que esqueceu do seu Criador? Se você pegar na Bíblia, em Êxodo, quando os filhos de Deus ali, filhos de Israel, eles saíram do Egito, eles saíram tão felizes, eles saíram ali de um jugo de escravidão de Faraó. Eles trabalhavam amassando barro, eles trabalhavam ali construindo aquelas edificações como escravos. Mas aí Deus se lembrou da promessa que ele fez a Abraão, que a sua semente peregrinaria sobre a terra. E depois ali de tanto tempo no Egito, Deus enviou ali o seu profeta Moisés e o sacerdote Arão, para que então eles conduzissem os filhos de Israel para a terra prometida, tirando eles do Egito. E no início, amados, as provas já apareceram. Faraó não queria deixar o povo de Deus sair. E ali vieram as pragas, as 10 pragas, até que a última fez com que Faraó deixasse o povo ir, quando houve a morte dos primogênitos. E ali o povo de Deus saiu apressadamente, porque logo em seguida o coração de Faraó foi endurecido novamente, e ele mandou os seus exércitos prender, matar os filhos de Israel. E você sabe da Bíblia, da história, muitos já devem ter assistido filmes sobre isso, novelas sobre isso. Sabe que quando chegou ali naquele momento de provação, onde havia atrás o exército de Faraó chegando e à frente um mar, o povo de Israel se viu preso. O povo de Israel se viu ali já numa situação de desespero, não tinha para onde fugir. Mas então Deus falou com Moisés, e ele pegou ali aquela vara que ele conduzia, tocou as águas, e as águas do Mar Vermelho se abriram, e ali o povo de Israel passou pelo mar em terra seca. E logo atrás vinha Faraó e seus exércitos. E quando Israel passou, o mar se fechou e tragou ali aqueles egípcios que estavam na travessia. E quando Israel estava do outro lado, começou a surgir os seus inimigos ali, mortos na areia da praia. Que coisa maravilhosa, amados, é saber que Deus se importa com seus filhos. Deus se importa com aqueles que creem nele. Isso já seria motivo suficiente para o povo de Israel não duvidar de Deus, não esquecer essa grande maravilha, desde as pragas até a abertura do Mar Vermelho, até ali quando as carruagens elas estavam sendo presas, rodando devagar, e aquelas labaredas de fogo afugentavam os cavalos de Faraó.
tudo aquilo ali poderia já ser o suficiente para que o povo de Israel pudesse saber que quem estava conduzindo a sua jornada não era Moisés e Arão, e sim era Deus, porque ele tinha provado, ele já tinha mostrado o poder da sua palavra. Mas o que aconteceu, amados? No segundo mês, aos 15 dias já, mais ou menos então ali o que? 45 dias da saída do Egito, o povo se viu no meio do deserto, o povo se viu no meio de um lugar seco, onde não havia ali alimento suficiente, não havia água suficiente, e eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a esquecer que Deus tinha feito por eles. Pouco tempo depois, imagine isso, no segundo mês, aos 15 dias da saída do Egito, o povo já estava reclamando de Moisés e Arão, dizendo: quem me dera Deus pudesse nos ter tirado a vida no Egito, onde nós tínhamos as panelas cheias de carne, e onde nós comíamos pão até se fartar. O povo começou a desejar voltar ao Egito. Que coisa, amados! Você vê o mar se abrir, mas logo após você querer desejar voltar à fartura do Egito, onde eles não passavam de escravos. Quão depressa eles se esqueceram, amados, dos milagres, das maravilhas que Deus tinha feito. E aí você traça um paralelo para nós hoje, o quão depressa nós temos esquecido as maravilhas que Deus fez em nossas vidas, o quão depressa nós esquecemos dos ensinamentos cristãos que nós tivemos, o quão depressa nós deixamos a palavra que nós cremos um dia. Muitos aqui já devem ter levantado as suas mãos, dizendo que aceitavam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Muitos talvez aqui tenham ido para algum encontro, muitos aqui talvez tenham ido na frente no altar, chorando os seus pecados, clamando a Deus por perdão, por misericórdia, e hoje tem se esquecido da sua confissão de fé, tem se esquecido que um dia aquela pessoa amou tanto a Deus, viu o poder das suas maravilhas, mas aí, hoje, desejam estar no Egito do mundo, desejam estar nos prazeres do mundo. Oh, amados, se isso não é o que está acontecendo hoje, o mesmo que aconteceu no passado, será que você precisaríamos de mais provas do poder e da misericórdia de Deus? Será que o que Ele não tem feito já não é o suficiente? Será que todas as maravilhas, milagres que Ele já fez em minha vida, em sua vida, já não é o suficiente para você não querer voltar ao Egito mundano? Precisamos de mais o que, amados? Precisamos das panelas de carne do Egito? Precisamos do pão do Egito? Se nós temos
o pão da vida, a mesa servida, se nós temos a água da vida que corre das veias de Emanuel, oh amados, você pode pensar que povo ingrato foi o povo de Israel, que povo que se esqueceu de Deus. A gente olha para eles muitas vezes com julgamento, muitas vezes a gente olha assim e pensa, eu não faria coisa assim, e não consegue fazer uma análise íntima e de saber que quando você rejeita a palavra de Deus, quando você rejeita os seus ensinamentos, quando você rejeita o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você está fazendo a mesma coisa. Quando você rejeita aquilo que foi deixado pelos apóstolos, você está fazendo a mesma coisa. Ora, amados, é tempo de nós clamarmos pela misericórdia de Deus. É tempo de nós pedirmos que Deus nos ajude a voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos ao tempo que nós chorávamos em oração, voltar ao tempo em que nós amávamos ao Senhor acima de todas as coisas, porque tão depressa, amados, temos deixado isso passar. Mas Deus, Ele é tão bom, Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele ouviu a murmuração de Israel, e Ele fez o quê? Ele mandou dos céus o maná, Ele mandou dos céus ali aquele alimento feito por mãos de anjos, e Ele disse ali ao povo, que toda manhã recolhesse ali a quantidade, a porção de cada um, daquele alimento branquinho, doce, como pão de mel. Mas o povo é muito desobediente, sabia que Deus enviaria todo dia o maná, mas eles guardavam para o dia seguinte, e quando guardavam para o dia seguinte, aquilo dava bicho, aquilo fedia mal. O povo queria carne, não bastava o maná. Então Deus mandou cordonizes ali, que eles se fartaram de carne também, se fartaram de carne, se fartaram ali de maná. E você pode pensar assim, agora eles não precisam mais de nada, agora eles vão até a terra prometida sem reclamar. Mas não, amados, eles não fizeram isso. Eles continuaram reclamando, a tal ponto, amados, que somente 2 dos que saíram do Egito cruzaram ali a terra prometida, que foi Josué e Caleb. Nem mesmo Moisés pôde entrar na terra prometida. Ora, amados, o povo se esquece, o povo abandona aquilo que ele mesmo disse crer. Você pode pensar assim, não, mas se eu tivesse com Jesus, eu não faria isso. Vamos pegar o exemplo de Pedro. Pedro, em São Mateus 26, quando Jesus ali estava para ser preso, o que aconteceu? Jesus disse, todos vocês vão me negar, todos vocês vão me deixar. E Pedro disse assim, não, Senhor, eu nunca te deixarei. Não, Senhor, nunca vou te deixar. E Jesus disse assim, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás.
E Pedro achou que Jesus estava mentindo. Pedro não acreditou nisso. Ele disse: não, Senhor, se possível, se necessário, eu dou até a minha vida, mas eu não te negarei. Olha que testemunho de Pedro, né? Pedro disse que não negaria. Pedro disse que, se possível, daria até a sua vida. Ora, amados, e o que aconteceu? Chegaram ali os sacerdotes, os soldados, e prenderam a Jesus Cristo. E Pedro ali, o que ele fez? Ele não quis deixar isso acontecer. Pegou a sua espada e tentou defender a Jesus. Cortou a orelha de um soldado. E Jesus disse para ele: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. E prenderam a Jesus a tal ponto que esbofeteavam a sua cara, batiam em seu rosto, ali com o seu rosto coberto, e eles zombavam dizendo: se tu és o Cristo, diga-nos quem te bateu. Eles zombavam. E Pedro, o que Pedro fez, amados? Pedro mesmo, que andou sobre as águas, o mesmo que viu ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Você pode pensar: ora, se eu tivesse visto isso, já seria o suficiente para mim. Eu nunca mais deixaria de ser cristão. Eu nunca mais faria alguma coisa que fosse contrária a Deus, se eu tivesse vivido no tempo de Jesus. E Pedro ali viu tudo aquilo, mas estava passando uma criada, que quando viu Pedro, o que ela disse? Tu és um daqueles que estavam com ele. E Pedro negou a Jesus a primeira vez. Disse: não, eu não conheço este homem. O homem que tinha andado sobre as águas e encontrou Jesus é o mesmo que disse: eu não conheço este homem. E ele fugiu ali do templo e passou uma outra criada e disse: este aí estava com Jesus. E Pedro negou: tu não, cala-te, tu não sabes o que falas. Negou a segunda vez. E chegou o momento onde aquelas pessoas estavam ali fora do templo e foram a Jesus e foram a Pedro dizendo: tu és um deles, tu estavas com Jesus, a tua fala te condena. E Pedro praguejou, Pedro dizendo: não, eu não conheço este homem, eu não sei quem é este Jesus. Ora, amados, e o galo imediatamente cantou, e o galo cantou. E Pedro, amados, aquele que ali viu o milagre dos peixes no mar, ele passou horas e horas no mar, sem pegar nada. E depois, quando Jesus deu a ordem, as redes vieram cheias, quase se rompendo de tanto peixe. Pedro, aquele que acompanhou Jesus na primeira e na segunda multiplicação, era o mesmo que estava negando a Jesus. É o mesmo que estava esquecendo de que Deus tinha feito em sua vida. Aí você pode pensar: como Pedro pode ter sido assim? Como Pedro fez isso com Jesus? Porque Pedro negou a Jesus.
É hora de olharmos para nós mesmos, amados. Será que você não tem negado a Jesus também? Será que a minha vida não tem negado a Jesus? Será que a sua vida não tem negado a Jesus? Quando você rejeita a sua palavra, quando você não se arrepende de seus pecados, Pedro ali, ele teve uma chance ainda, mesmo depois de negar a Jesus. A Bíblia diz, e no final de São Mateus 26, que ele ali se lembrou do que Jesus tinha dito. Ele se lembrou que Jesus disse que o galo cantaria assim que ele negasse a Jesus 3 vezes. E ele foi e chorou amargamente, diz a Bíblia. Pedro chorou amargamente por negar o Salvador, por negar o Senhor. Será, amados, que não é tempo de nós chorarmos amargamente por estarmos negando a Jesus Cristo, negando a sua palavra, negando tudo aquilo que já ouvimos, já vimos, já provamos. Precisamos de mais o quê? Que prova? Precisamos mais. Ora, amados, não precisamos mais de sinais, não precisamos mais de milagres, não precisamos mais dessas coisas. O que temos já é suficiente para crer em Deus. Se Ele não curasse você, se Ele não te livrasse de um mal, se Ele não te desse nenhuma bênção material, isso daí não era necessário para que você cresce nele. Tudo que Ele já fez já é o suficiente. Ele já morreu na cruz para me salvar. Ele já sofreu a pena do pecado para nos salvar. Que prova eu preciso mais? Mas Pedro, o mesmo Pedro que negou a Jesus e chorou amargamente, ele de fato foi convertido quando ele estava ali em Pentecoste e ele recebeu o Espírito Santo. Esse é o problema, amados, com as pessoas. Elas não têm ficado no cenáculo reunidos, não têm buscado o poder de Deus, elas têm buscado preencher a sua vida espiritual com teologia, têm buscado preencher a sua vida espiritual se unindo a uma igreja, fazendo algum curso, estudando a Deus, fazendo obras. As pessoas têm preenchido assim, mas isso não preenche a alma. A alma, para ser preenchida, ela precisa ser morta, ela precisa receber uma nova natureza. Este espírito precisa receber um novo espírito. E para isso, não é uma igreja que faz, não é nada que você possa estudar ou que você possa fazer para Deus. É Ele que faz para você a obra. E Pedro, amados, o mesmo Pedro, pescador, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, o mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes, era o mesmo que estava ali no cenáculo. Ele não deixou a sua fé, ele reconheceu que ele tinha pecado, que ele tinha decepcionado. E então ele foi e estava ali no Pentecoste, quando aquele vento veemente e impetuoso veio. E então ali ele foi cheio do Espírito Santo.
E ele começou a pregar, ele começou a anunciar o Evangelho. E certa vez ali em Atos 2, ele estava pregando: saiba com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro pregando quem ele tinha negado. Ora, amados, é tempo ainda de arrependimento, é tempo ainda de você voltar à sua primeira confissão de fé, voltar ao tempo que você amava o Senhor Jesus Cristo, amava mais a Ele do que os prazeres do mundo. E ele pregando, as pessoas compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E então Pedro respondeu e disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, porque essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Ora, amados, aquele que tinha negado estava pregando para que as pessoas se arrependessem também, como ele, e fossem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, quase 3.000 almas, diz a Bíblia, foram acrescentadas ao reino. 3.000 almas. E por que nós esquecemos disso? Porque nós estamos esquecendo da palavra de Deus. O apóstolo São Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6: maravilho-me que tão depressa deixeis o Evangelho. Não que haja outro Evangelho, mas que muito vos inquietam e ensinam doutrinas diferentes. É o tempo que nós estamos vivendo, amados. As pessoas têm esquecido o verdadeiro Evangelho e aceitado seus credos das suas igrejas e denominações. Volte ao original, volte à palavra de Deus pregada do jeito que ela é. Se você vai perder amigos, que perca. Se a família vai te deixar, lamente, mas não deixe o Senhor Jesus Cristo em segundo lugar na sua vida. Não deixe o Senhor Jesus Cristo de lado, não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você possa nunca negar a Jesus Cristo, reconhecer que somos falhos e que precisamos da sua misericórdia, para que então Ele possa te abençoar e que você possa ouvir a sua palavra de consolo, a sua palavra de conforto, para você seguir na jornada, amando ao Senhor Jesus Cristo e obedecendo a sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.